Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vai sentando. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus, tu és minha paz, minha luz, meu rei, meu bom pastor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus, tu és minha paz, minha luz, meu rei, meu Senhor. Veja, a Eucaristia, ela nos aponta a vinda do Senhor. E toda a celebração da Eucaristia é justamente um apontar para a vinda do Senhor. Aliás, foi isso que disse São Paulo. Vai comigo rapidinho para a carta aos Romanos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, onde São Paulo fala a respeito da Eucaristia. Quando chega no versículo 22, já o seguinte, 23, 1 Coríntios 11, 23, São Paulo afirma: de fato, eis o que eu recebi do Senhor. São Paulo recebeu isso diretamente do Senhor. Ele não estava na última ceia. Saulo ainda nem conhecia Jesus. Saulo depois foi perseguidor de Jesus. Mas interessante, São Paulo recebeu do próprio Senhor por revelação, e aí está o bonito. Ele mesmo afirma: eis o que eu recebi do Senhor e o que eu vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão e, após ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, em prol de vós, fazei isto em memória de mim. Ele fez o mesmo quanto ao cálice após a refeição, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que dele beberdes em memória de mim. Depois, pois, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, preste atenção agora, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Gente, a missa existe para nós estarmos nos preparando, de missa em missa, de missa em missa, até que o Senhor venha. Eu vou repetir esse versículo 25, aliás, versículo 26, pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Cada missa da qual nós participamos, nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. É por isso mesmo que logo depois da consagração, quando o padre diz: eis o mistério da fé, o que nós respondemos? Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa, e agora, vinde, Senhor Jesus. Na verdade, veja, cada missa é um clamor. É a igreja, a esposa de Cristo, e nós somos essa igreja, clamando, pedindo: vinde, Senhor Jesus. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. E agora a gente se volta para o Espírito Santo e diz: vinde, Senhor Jesus. Que no poder do Espírito, Jesus venha. E nós estamos justamente pedindo a segunda vinda de Jesus. Veja, a igreja colocou esta proclamação na hora mais solene da missa, logo depois da consagração. A igreja não ia colocar essa proclamação logo depois da consagração, o lugar mais importante. Se a igreja não quisesse realmente levar a sério, a igreja não ia cometer uma mentira litúrgica, onde nós dizemos, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
diz por dizer. Não. A igreja coloca aí, porque essa não é uma mentira litúrgica, essa é uma verdade litúrgica, e a igreja quer que nós proclamemos, e mais ainda, que nós, na verdade, peçamos, porque cada Eucaristia está anunciando a vinda do Senhor, e está pedindo a vinda do Senhor. Como diz São Paulo, pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Você se lembra bem que além desta proclamação, há outra proclamação, onde a gente diz, eis o mistério da fé, e o povo todo responde, todas as vezes que comemos desse pão, vai comigo, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos desse cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Enquanto esperamos a vossa vinda. Durante todo o tempo, enquanto nós esperamos a vinda do Senhor, enquanto nós esperamos a sua segunda vinda, nós vamos celebrando a Eucaristia, vamos celebrando a Eucaristia, vamos celebrando a Eucaristia, vamos celebrando a Eucaristia, e ela vai nos preparando, ela vai como que nos levando. Existem essas esteiras, não é? Interessante, alguns lugares onde a gente praticamente não precisa andar. Em muitos aeroportos existe isso, e cada vez mais isso está sendo usado. Em vez da pessoa andar bastante, há uma esteira. Você entra naquela esteira, é como uma escada rolante, só que não é para subir ou para descer. Você não precisa andar. Até se você quiser andar em cima da esteira, você anda. Daí a coisa se duplica, mas a própria esteira vai levando você. A Eucaristia é assim, ela vai nos levando de missa em missa, de missa em missa, é uma esteira, vai nos levando para a segunda vinda de Jesus. Também quando é a oração eucarística, número 5, até o sacerdote diz, tudo isto é mistério da fé. E o que a gente responde? Tudo isso é mistério da fé. Qual é a resposta que a gente tem? Responde comigo. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe desse vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Veja, a igreja coloca aí, logo depois da consagração, esses 3 tipos de proclamação, porque realmente a igreja, ela está pedindo, nós que somos igreja, estamos pedindo a vinda do Senhor e nós já a proclamamos. Digo mais a você ainda, logo depois do Pai Nosso, que é outro momento solene, porque o Pai Nosso abre o tempo, o rito de comunhão. Então, tanto quanto logo depois da consagração nós proclamamos a vinda do Senhor, também na hora que nós vamos nos aproximar da Eucaristia para comungar o corpo e o sangue do Senhor, nós também já proclamamos a sua vinda, naquela oração linda, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Veja, gente, ou nós aguardamos ou nós não aguardamos. Eu sei que existe gente que até critica quando a gente fala a respeito da vinda do Senhor. Critica. Mas o que essas pessoas fazem na missa com tudo isso? Por que ela diz, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador? Eu perguntaria para essa pessoa, você está aguardando ou não está aguardando? Assim como nós não podemos rezar o Pai Nosso e dizer aquelas palavras, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quem não está perdoando, quem não quer perdoar, não poderia rezar o Pai Nosso. Eu até diria, não poderia participar da missa quem não acredita e quem não espera e quem não aguarda
em quem não pede a vinda do Senhor, porque durante a missa, várias vezes nós fazemos isso. Igualzinho, nós dizemos que o Senhor nos perdoe como nós perdoamos. Nós, igualmente, proclamamos a vinda do Senhor, nós pedimos a vinda do Senhor e dizemos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. E a missa quer ir formando a gente, a missa quer ir tirando o medo da gente. Eu entendo, infelizmente, há muita gente ainda que tem medo da vinda do Senhor. Mas eu não tenho outra explicação. É porque, por um lado, as pessoas infelizmente não conhecem suficientemente a Bíblia, e por outro lado, é porque as pessoas infelizmente não estão vivendo a vida cristã. E por isso tem medo da vinda do Senhor, porque quem está vivendo a vida cristã não tem por que temer. Não tem por que temer. A Eucaristia vai nos levando cada vez mais perto da vinda do Senhor. E já na hora da comunhão, quando o padre pega e levanta a hóstia para nos apresentar o corpo e o sangue do Senhor, ele diz: felizes os convidados, que mais? Para a ceia do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. A gente pensaria que isso quer dizer para aquela ceia agora. Não é só não. E eu posso dizer que não é somente isso não, porque na verdade esta expressão está no livro do Apocalipse. Então vai comigo, Apocalipse capítulo 29, capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Onde diz: um anjo me disse, escreve, felizes os convidados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E na verdade, todo esse trecho está falando a respeito da vinda do Senhor. Vai um pouquinho lá para cima. No versículo 7 vai dizer: alegremo-nos, exultemos e demos glória a Deus, porque chegaram as núpcias do Cordeiro. Sua esposa, que é a igreja, se preparou. Foi-lhe dado vestir-se de um linho resplandecente e puro, porque o linho são as obras justas dos santos. E daí que diz: um anjo me disse, escreve, felizes os convidados ao banquete das núpcias do Cordeiro. Gente, a vinda do Senhor é comparada a um banquete para as núpcias do Cordeiro, para a festa do casamento. Porque a igreja sempre falou, e a igreja falou porque a igreja sempre disse, que nós, igreja, somos a noiva, e Jesus é o esposo. Interessante, no tempo dos judeus, o casamento se fazia em 2 momentos. Eles se casavam, era casamento mesmo, não era simples noivado, era casamento. Casados, eles não iam já morar na mesma casa, portanto também não tinham ainda vida conjugal. Pelo contrário, continuavam vivendo em castidade, mas já eram casados. O marido, que já era marido, ia preparar a casa, e com a casa, os móveis, todo o necessário, e a noiva ficava na casa dos seus pais, preparando o enxoval e se preparando para o noivo. Daí chegava um dia, quando o noivo, marido já, tinha terminado de preparar a casa e preparar todo o necessário, a casa estava pronta, ou quase pronta, faltava pouquinho para terminar. Ele fazia uma coisa muito interessante, ele escolhia um amigo íntimo dele, que era chamado o amigo do esposo, esse o, né? Para dizer, é o amigo, não é um amigo qualquer, é o amigo do esposo. E esse amigo do esposo ia na frente, lá para a casa da noiva, muitas vezes morava longe, ia para ver se ela já estava pronta, se ela já estava preparada, para que ela não fosse surpreendida, para que o noivo não chegasse e ela estava ainda sem estar preparada, então fosse surpreendida.
Quantas vezes o amigo do esposo chegava e via que a noiva estava atrasada, que a noiva estava com o enxoval ainda atrasado, que ela não estava preparada. Daí então o amigo do noivo começava a apressar a noiva e dizer: mas você perdeu tempo, minha filha. O seu noivo, que já é seu marido, você já é a esposa dele, já está vindo, veja bem, já está vindo, ele já preparou tudo, ele me mandou na frente, e eu vim na frente dele, mas ele já vem vindo já, porque tudo está pronto, ele vem para te buscar, e é claro, você sempre esperou isso, desde que vocês se conheceram, você esperava por esse dia. Depois que vocês se casaram, você só poderia ficar esperando pela vinda do seu esposo. Infelizmente você está despreparada, você está atrasada, se apresse. E muitas vezes até o amigo do esposo ajudava a noiva a acabar de se preparar rapidinho, para que o noivo, o esposo, não chegasse e a surpreendesse despreparada. Daí sim, o marido vinha, tomava a sua esposa e a levava lá, para casa que ele tinha preparado. Na verdade foi isso que Jesus fez. Veja, ele veio e com a sua vinda, especialmente com a sua morte e a sua ressurreição, porque ele deu sangue, porque ele pagou o preço. Na verdade, Jesus casou-se conosco. É por isso que ele se chama o esposo e nós chamamos a noiva. A igreja é a noiva. Logo depois, Jesus vai para preparar a casa. Ele mesmo disse: na casa do meu pai existem muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, mas eu vou na frente, presta atenção. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 14. Eu vou na frente para vos preparar o lugar. Quando eu for e tiver preparado o lugar, eu virei para vos tomar comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. Gente, nós estamos nesse tempo, igualzinho aquele tempo em que o noivo tinha ido na frente para preparar a casa e a noiva ficava se preparando. Eu posso lhes anunciar mais ainda: o amigo do esposo já veio. Quem é o amigo do esposo que veio na frente para preparar e dizer para a noiva: o teu esposo já está vindo, já está vindo? Quem é esse amigo do esposo? Quem vai nos dizer não sou eu, é a própria palavra de Deus. Veja, você vai um pouquinho para frente no livro do Apocalipse, estou cansado. Ainda hoje cedo, 6 horas da manhã, eu estava lá em Belo Horizonte, né? Acordei às 4:30 da manhã. Desculpe, eu vou falhar outras vezes na voz, mas não tem mal nenhum não. Estou inteiro, né? E com gosto aqui com vocês, graças a Deus. Obrigado pela compreensão. Veja então, é o próprio livro do Apocalipse, no finalzinho dele, capítulo 22, e a última página da Bíblia, versículo 17, Apocalipse 22, 17. O Espírito e a esposa dizem: vem. E o que ouvir, diga: vem. Que venha o que tem sede, o que quiser, receba gratuitamente da água da vida. E lá o versículo 20 vai concluir: o que dá testemunho dessas coisas diz: sim, eu venho em breve. Agora é o esposo respondendo: sim, eu venho em breve. E termina agora dizendo: amém, vem, Senhor Jesus. Quem é que está aí ao lado da esposa dizendo vem? Quem é? É o Espírito Santo. O Espírito e a esposa dizem vem. E Jesus, que é o esposo, já está respondendo: sim, eu venho em breve. Repete comigo: sim, eu venho em breve. Repete: sim, eu venho em breve. E como é que a esposa responde? Amém. Vem, Senhor Jesus. Todos nós juntos: amém. Vem, Senhor Jesus. Gente, já estamos nesse tempo. E veja, já faz 33 anos
Agora estamos no 34º ano da vinda do amigo do esposo, que já faz 33 anos. Estamos agora no 34º ano, até eu podia dizer, já fazem 34 anos que o Senhor derramou o seu Espírito sobre a igreja. Esse derramamento do Espírito Santo na Igreja Católica começou a acontecer lá no ano de 1967. Aqui no Brasil já estava chegando no ano de 1970, eu sou testemunha disso, tanto assim que graças a Deus, já no ano seguinte, em 1971, já testemunhei isso aqui, nesse acampamento. Eu tive a graça de ser alcançado pela graça do batismo no Espírito Santo. Graças a Deus, no dia 2 de novembro de 1971, Deus foi muito rápido comigo, e eu agradeço, e claro, eu só podia dar tudo, porque o Senhor me pegou cedo não porque eu merecia, ao contrário, eu testemunho sempre. Eu estava numa época dificílima, talvez a mais difícil da minha vida, eu quase perdi o meu sacerdócio, quase. Graças a Deus não perdi, porque o Senhor veio em meu socorro, por minha culpa, porque eu fiquei cheio de ressentimento, de mágoa contra os meus superiores, fiquei azedo por dentro, mas graças a Deus, o Senhor mesmo me inspirou, naquele estado em que eu estava, fui até o fundo do poço, Ele me inspirou que todas as noites eu rezasse o Vinde Espírito Santo. Eu não sabia porquê, mas todas as noites antes de deitar, eu rezava o Vinde Espírito Santo. Gente, naquele tempo a minha oração tinha baixado, eu podia dizer, eu quase não rezava. É até inacreditável, né, que um padre chegue a essa situação. Eu tinha chegado, e veja, eu tinha apenas 7 anos de padre, e me ordenei em 64, em 71 isso estava acontecendo. 7 anos de padre, quase que eu perdi tudo. Mas que bom, o Senhor mesmo foi que me inspirou, e eu, graças a Deus, fui na inspiração. E eu rezava o Vinde Espírito Santo, eu não sabia que eu estava pedindo aquilo de que eu precisava. E quando chegou no dia 2 de novembro de 1971, Padre Haroldo passou pelo nosso seminário onde eu estava, e lá ele falou a respeito de batismo no Espírito, a respeito de renovação carismática, a respeito dos dons. Eu não entendi bem o que ele quis dizer, aquele negócio me pareceu muito estranho, esse negócio de batismo no Espírito Santo. Eu tinha visto na Bíblia, mas do jeito que ele falou, e que Deus estava fazendo isso, para mim me pareceu muito estranho. E a gente, padre, pensa assim mesmo, porque a cabeça da gente foi formada teologicamente de um jeito diferente. Ele falou a respeito dos dons do Espírito Santo acontecendo, ele afirmava que o dom de línguas estava acontecendo, e pessoas oravam em línguas, como diz os Atos dos Apóstolos, como diz a Bíblia, o Novo Testamento. Ele falava a respeito de curas, e as curas acontecendo, as pessoas pedindo cura, e o dom de cura acontecendo, e pessoas sendo curadas. Tudo aquilo me pareceu muito estranho. Mas graças a Deus, porque o Senhor me havia preparado, porque eu rezava todos os dias, antes de deitar, o Vinde Espírito Santo, o Senhor havia preparado o meu coração, e naquele dia então eu quis do fundo do meu coração receber aquilo, e recebi. Foi um dia só, lá em 1971, e veja, de lá para cá, o Senhor vem derramado, e por que o Senhor tem derramado nesses 34 anos o seu Espírito Santo? Gente, o Espírito Santo é realmente o amigo do esposo, é aquele que vem na frente do esposo para anunciar para a noiva, o seu esposo já está pronto, ele já preparou a casa, ele já está vindo. Parousia quer dizer isso. Deixa eu falar agora de outra maneira. Muitas vezes o rei dizia para uma cidade, eu vou visitar vocês. E a partir daquele momento, claro, a cidade tinha que se preparar. O rei, na hora que ele dizia, eu vou, ele também já começava a dar os passos. Muitas vezes as estradas estavam muito estragadas, tinha que refazer, porque daí vinha o rei com todo o seu séquito, né? Vinham os príncipes, vinham os seus auxiliares, muita gente. A casa real vinha junto.
Então era preciso preparar a estrada, às vezes era preciso fazer a estrada, nem havia estrada, ou a estrada já havia praticamente se acabado. Então era todo um trabalho de preparar o caminho para o rei chegar. E ao mesmo tempo a cidade começava a se preparar, especialmente quando a cidade não estava bem, e o rei ficava sabendo que a cidade não andava bem, ele já anunciava: eu vou visitar vocês. Claro, se nesse tempo a cidade se preparava, e quando o rei chegasse estava tudo em ordem, graças a Deus. Mas, se aquela cidade não prestasse atenção, e pelo contrário, o rei chegasse e surpreendesse a cidade, com as coisas atrapalhadas, com os negócios atrapalhados, o rei ia ver os livros, não pagavam impostos, não seguiam as ordens do rei, não observavam as leis que o rei havia ditado. O rei não podia fazer outra coisa a não ser castigar aquela cidade. Ele não quereria, veja bem, castigar. Por isso que ele avisava antes, ele não surpreendia não. Ele não chegava assim de repente, ele avisava: eu vou visitar vocês. E claro, entre o aviso dele e a sua chegada havia um tempo. Isso era a parousia. Era aquele tempo entre o anúncio da vinda do rei e a sua chegada. O próprio livro dos Atos dos Apóstolos diz que nós já entramos nesta fase nos Atos dos Apóstolos. Você pode ver que lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz: nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos anciãos terão sonhos, até mesmo os vossos escravos e escravas serão cheios do Espírito Santo e eles profetizarão. Não é verdade? Mas logo em seguida o Senhor diz, vale a pena pegar este trecho, pega comigo, Atos dos Apóstolos capítulo 2, Atos, capítulo 2, é aquela pregação que Pedro mesmo fez. Nós começamos ali no versículo 17, Atos 2, 17. Acontecerá nos últimos dias, não é assim que está na sua Bíblia? Portanto, gente, os últimos dias já começaram nos Atos dos Apóstolos. A parousia, o anúncio da vinda do Senhor começou lá. Acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas serão profetas. Isso está acontecendo agora nos nossos tempos, mais do que nunca. Vossos jovens terão visões, vossos anciãos terão sonhos. Sim, sobre os meus servos e sobre as minhas servas, naqueles dias eu derramarei o meu espírito e eles serão profetas. Isso está acontecendo, mas veja bem o que se segue no versículo 19: eu farei prodígios lá em cima do céu e sinais aqui embaixo na terra, sangue, fogo e uma coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, grande e glorioso dia, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Gente, o Senhor já está mostrando os sinais da parousia, os sinais da sua vinda. Ele fará justamente: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, grande e glorioso dia. Mas se a parousia já começava lá, nos Atos dos Apóstolos, agora, a partir de 1967, quando o Senhor derramou o seu Espírito e tudo isso aconteceu, mais do que nunca, nós temos a certeza, o rei já anunciou: eu estou indo para visitar vocês, e eu venho como todo rei vem, para ver se vocês estão seguindo as minhas leis, se vocês estão observando os meus mandamentos, como é que anda a terra. E eu pergunto para vocês, como é que anda a terra? Como é que anda a terra? Como é que anda a humanidade? E vamos pegar uma terrinha menor. Como é que está a sua cidade? Como é que estão os jovens da sua cidade?
Como é que estão os casais da sua cidade? Como é que estão os casamentos da sua cidade? Como é que está a situação na sua cidade? Vão diminuir? Pegar uma terrinha menor ainda, no seu bairro, ali onde você mora, o lugarzinho em que você mora, seja uma cidade grande ou pequena, lá no seu bairro, no seu lugarzinho. E eu pergunto mais, e na sua casa? Como é que vai a sua casa? O rei chegando na sua casa, como é que está a sua casa, a sua família? Eles estão preparados, eles estão prontos, eles estão seguindo os mandamentos do rei, estão seguindo as leis do rei, do Senhor. Gente, não é brincadeira, não é brincadeira. Eu gosto muito porque o padre Zé Augusto, e agora há pouco estava fazendo isso, eu vinha vindo em viagem e acompanhando pelo rádio, graças a Deus, a palestra dele. Ele bate forte, ele pega pesado, mas com um sorriso nos lábios, não é verdade? É. E eu gosto disso porque na verdade é o pegar pesado do próprio Senhor, porque é preciso, é o pegar pesado do amigo do esposo, mas com um sorriso. Ele não faz isso por ironia, você sabe muito bem, você o conhece, você o ouve, você o vê. Não faz isso por ironia, ele não faz por gozação, porque na verdade o que o Senhor tem é amor, e o amigo do esposo, que é o Espírito Santo, é o amor. Mas o Espírito Santo precisa pegar pesado com a gente, porque a gente está no mole. Eu nem sei como é que o padre Zé Augusto fez. Obrigado. Ouvindo no rádio, que eu não estava vendo pela televisão, eu vinha vindo no carro, né? Eu imagino que ele ficou aqui assim, né? Foi isso mesmo? É. O meio fio aqui, a corda bamba do padre Zé Augusto era aqui, né? Acho que ele fez micagem como eu, né? Fazendo que ia cair para o lado de lá. Acho que alguma coisa assim, não é verdade? É. Mas por que isso, gente? Porque infelizmente nós não temos levado a sério. Vem para um território menor, você, no caso eu agora. Se o rei viesse hoje, por que ele não pode vir hoje? Se o esposo chegasse hoje, por que ele não pode chegar hoje? Porque, aliás, toda essa pregação, essa maneira de falar, que o Senhor quer que nós preguemos assim, é para que nós vivamos cada dia como se o Senhor viesse hoje. Aí também nisso nós temos que viver um PHN, porque no dia de hoje o Senhor pode vir, claro que pode vir. Ele mesmo diz que Ele vai chegar num dia que ninguém espera. E por que não pode ser hoje? Ele diz que Ele vem como um ladrão. O ladrão marca dia para vir. Daqui a 1 mês e meio eu venho. Você fica fazendo conta, né? Falta uma semana só. Gente, vamos fechar as portas e tal. Falta uma semana, falta 3 dias. Vai ser amanhã à noite. Faltam 5 horas. É nessa noite que Ele vem. Vamos fechar as janelas, vamos fechar as portas. É assim que acontece? Claro que não. Quem é que sabe a hora que o ladrão vai aparecer? Ninguém sabe. Muitas vezes ele aparece ali na rua agora com os apagões, né? Você nem está em casa, está passando na rua, o ladrão já está assaltando você. E às vezes não é um ladrão apenas, é uma quadrilha inteira. Ele está aí no vidro do seu carro, já de revólver em punho, te mandando descer do carro, e pegando o carro, pegando a direção, e não te deixa tirar a chave, claro. Às vezes ele te empurra para o outro lado e vai com você junto, porque ele quer o seu carro. E aí você sabe, ele pode fazer tudo com você, né? Ele pode fazer tudo com você, porque ele já pegou o seu carro. Se o rei viesse hoje, ele disse que virá como um ladrão. Você, eu, até pensa bem, eu estaria preparado? Eu estou preparado. Eu que sou a noiva, eu estou preparado. Gente, é por isso que o amigo do esposo veio antes. Até eu preciso lhe dizer, é por isso que o amigo do esposo está pegando e pegando firme. Ele não pega mole, ele pega pesado. E precisa pegar pesado para nos acordar, porque nós somos aquela esposa sonolenta, tranquilona, devagar, quase parando, sempre no mais ou menos, sempre no meio fio.
E nós precisamos acordar. E veja, cada missa está anunciando isso. Digo mais, e é bonito isto. Sabe por que o domingo se chama domingo? O que quer dizer domingo? Desporte para poder escutar. O dia do Senhor. Mas o domingo se chama dia do Senhor, porque vai haver o dia do Senhor, do qual a Bíblia fala desde o Antigo Testamento. O dia do Senhor. Como falou agora há pouco, né? O Apocalipse, o grande, o glorioso, como falou o livro dos Atos dos Apóstolos. O grande, o glorioso e o terrível dia do Senhor. Ele é glorioso e terrível. Glorioso para aqueles que estão preparados e terrível para quem estiver despreparado. Glorioso para os de Deus, os que estão com Deus. Claro, é duro, é suado, é uma luta. Mas aqueles que estão lutando para estar em Deus, aqueles que estão lutando para seguir as leis de Deus, os mandamentos de Deus, veja, Deus nem espera que nós já estejamos prontinhos, perfeitinhos. Não, Ele nos quer ver na luta. Se Ele pega você no PHN e você está lutando para não pecar, para não sair fora dos caminhos do Senhor, tenha certeza, você está no Senhor. Quem vai ser condenado é aquela noiva relaxada, que esqueceu de tudo, esqueceu das leis do seu Senhor. Vai ser aquele povo relaxado, aquele povo que não sai do meio fio, o povo morno, como falava o padre Zé Augusto. Esse vai ser vomitado, porque fica um pouco no Senhor e um pouco fora, um pouco na lei e outro tanto fora da lei do Senhor. Esse sim é que vai ser vomitado, esse que vai ser castigado. Quem vai ser tomado pelo esposo? Aqueles que estão lutando. Meu filho luta, minha filha luta, por mais difícil que seja, aguenta firme, e é preciso estar na luta. O Senhor quer pegar lutadores quando Ele chegar. Assim Ele pode nos surpreender na luta contra o pecado, na luta contra o mal. Construindo o reino de Deus. Se você já está na graça de Deus, luta. Gente, por que eu fiz isto? Alguns podiam dizer a loucura. Não é loucura, não. Isso que é verdadeira sabedoria. Vocês viram, eu estava aqui no acampamento. Eu saí, fui ontem mesmo. Ontem cedo eu saí daqui, fui para Belo Horizonte. Passei a tarde inteirinha, a nossa televisão passou a tarde inteira. Fizemos uma tarde de louvor. Tivemos a missa com o cardeal Dom Serafim. Isso tudo por causa da inauguração oficial da Canção Nova em Belo Horizonte. Terminamos, dormi, porque o único jeito era vir hoje. 4h30 já estava em pé na estrada. Graças a Deus estou aqui. Parece loucura, mas não é loucura. Essa é a sabedoria. Eu não posso parar. Eu estou sendo enviado pelo amigo do esposo para alertar as esposas que estão dormindo no ponto. Me desculpe, eu tenho que ficar atento. Eu não posso dormir. Porque infelizmente a noiva está adormecida. Eu preciso ser rápido, eu preciso ser dinâmico. Eu só posso ser dinâmico até no falar. Porque infelizmente a noiva está devagar, quase parando. Você sabe muito bem o que é isso, não é? Devagar, quase parando. Infelizmente, nós povo cristão, nós povo católico, precisamos ser sacudidos, porque infelizmente estamos na mornidão, somos mornos, as nossas famílias são mornas, as nossas comunidades, os nossos grupos são mornos, infelizmente são. Dá uma olhada para a sua cidade, dá uma olhada para a sua comunidade. E aqui eu tenho que fazer eco àquilo que dizia o padre Zé Augusto: nós só podemos ser quentes, nós não podemos ser mornos, muito menos não podemos ser frios. Embora o Senhor prefira o frio ao morno, porque o frio está frio, então ele está na pior. Porque ele está na pior, chega uma hora em que ele desperta, mas o morno não. Acho que você conhece essa historinha, mas que não é uma historinha, é uma experiência. A rã é assim. Se você pega a rã e joga numa água quente, ela imediatamente pula para fora. E ela tem realmente essa capacidade. Aquela rãzona, né? Se você joga num caldeirão de água fervendo,
ela não fica lá dentro, não. Na própria água, ela tem a capacidade, com aquelas patonas que ela tem, aquele corpo esquisito que ela tem, ela salta fora. E se ela não consegue, porque o caldeirão é grande, ela fica pulando, 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 até conseguir sair. Mas ao contrário, se você pega, põe a rã ali na água, que está temperatura normal, e liga o fogo, vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, a rãzona está lá gostosa, nadando para cá, para lá, ela vai estufando, ela vai estufando, ela vai estufando, e não percebe, e não pula, a água ferve, a rã morre, e ela não pula fora. Você entendeu? Tem muito cristão, tem muito católico que foi sendo esquentado com fogo brando, que viveu em banho-maria, a água já esquentou, já matou, e você não percebeu. Os membros da sua família estão se perdendo e você ainda não acordou. Os membros da sua família estão correndo risco, porque se o Senhor vier, vai surpreendê-los no erro, no pecado, no adultério, no vício. Me desculpe, eu preciso perguntar, vai ou não vai? Vai. Vai pegar o seu pai de improviso, vai pegar talvez a sua mãe também de improviso, vai pegar seu irmão, vai pegar sua irmã, talvez pegue você infelizmente de improviso, além de pegar seu filho, além de pegar sua filha. Você não pode descansar, você precisa realmente despertar do sono e despertar os outros. Claro, tudo com muito amor, porque o amigo do esposo é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho, ele é o próprio amor. É com muito amor, não é falando na cabeça das pessoas, mas que você precisa despertar, e despertar os demais, precisa, e você precisa despertar-se, é urgente, porque veja, já são 34 anos, que o amigo do esposo está anunciando, gente, é evidente, já a casa está pronta, e o Senhor que disse, eu vou na frente para preparar o lugar, quando o lugar estiver preparado eu virei para vos escolher, ele já está vindo, tanto assim que o amigo do esposo já está aí. Eu posso dizer, o rei já saiu do seu palácio, já saiu, está em caminho, ele está vindo para a cidade dos homens, ele está vindo para a cidade dos homens, para ver como é que está a cidade dos homens. Aliás, ele quer vir aqui e estabelecer o seu reino. Mas quando ele vier, com o esplendor da sua glória, aqueles que não estiverem no Senhor, já serão aniquilados pelo esplendor da sua glória. Veja, o Senhor nem precisará castigar, porque o esplendor da glória dele, é o que diz a carta aos Tessalonicenses. O Senhor, com o sopro da sua boca, aniquilará aqueles que estão fora. Ele não quereria isso, porque ele é um Deus amor, e ele sabe que só o esplendor da glória dele vai ofuscar e vai aniquilar os que não estiverem no Senhor. É por isso que ele não quer que ninguém seja surpreendido, porque ele é amor. E gente, nós não podemos mais brincar, é por isso que durante 34 anos, ele veio nos preparando, até quando você acha que ele vai ter que esperar? Quero falar algo mais, muitíssimos de nós aqui, se não todos, tivemos a graça do batismo no Espírito Santo, participamos de grupos de oração, participamos daquilo que se chama renovação carismática católica. Graças a Deus, é uma grande graça esta. Até quando nós vamos levar no morno, igualzinho aquela rã que leva a coisa em fogo brando? Gente, não, de maneira nenhuma, é preciso ser quente, e temos que preparar um ambiente quente, porque se a coisa estiver fervendo, a rã não fica, ela pula fora. A sua casa precisa ser quente. Se os outros são frios, se os outros são como rã, se você é quente, você vai fazer com que eles pulem. Se o seu grupo é de gente morna, se a sua paróquia é de gente morna, se você for quente, tenha certeza, você juntará outros quentes a você, e os quentes virão, e os fervendo virão, e aqueles que estão frios, aqueles que estão com aquela ranzona,
causa da água fervendo, eles pularão. É preciso, nós não podemos mais levar a renovação na mornidão. Não, 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 meu Deus do céu, é o aviso do Senhor, é o chamado do Senhor. É preciso deixar-se encher pelo Espírito Santo.